Boa noite a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa querida UMEP, a Municipal Espírita de Petrópolis, para mais uma noite de estudo, de aprendizado, que possamos, durante esses momentos que aqui estamos, baixar um pouquinho, deixar os nossos problemas, as nossas dificuldades lá fora e procurarmos elevar os nossos pensamentos no Cristo, para que Ele possa estar conosco e nos ajudando a encontrar aqui aquilo que precisamos. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça. Nós vamos ler uma página do livro Sempre Melhor, por José Carlos de Luca, para poder fazer a ambientação. Você tem experimentado raiva, frustração, pavor, ressentimento, culpa e autodesprezo. Tem experimentado os reflexos físicos desses sentimentos negativos que intoxicam seu corpo espiritual e descem para os níveis físicos em formas de doenças das mais variadas espécies. Chegou a hora de você experimentar o amor como elixir capaz de restaurar a saúde espiritual. Chegou a hora de você inverter a polaridade negativa que se estabeleceu em sua vida por conta das escolhas que tem feito até agora. Mude o botão da sintonia. O amor não é material, é sentimento que se converte na mais poderosa energia da vida. Sentimos amor todas as vezes que manifestamos compaixão, doação, bondade, perdão, alegria e paz. E quando exprimimos amor, todo o nosso cosmo orgânico vibra na sua mais alta frequência, afastando a doença e restabelecendo a saúde e o bem-estar. Então, meus amigos, vamos procurar então nesse momento elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso amigo, nosso irmão, nosso companheiro de todas as horas. Que possamos sentir a sua presença junto a nós, querido amigo, nos envolvendo, nos amparando, nos mostrando os melhores caminhos a seguir e fazendo com que possamos refletir sobre as nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas ações, que consigamos enxergar onde estamos errando, onde estamos acertando, e assim tomar um rumo melhor em nossa vida, sempre um rumo, como disse a página, onde prevaleça o amor. Esse amor que tu veio trabalhar conosco, como aqui esteve, para que toda a humanidade pudesse encontrar um novo caminho, um novo destino. Sabemos das dificuldades que passou o Senhor, e por isso mesmo estamos aqui procurando aprender contigo o melhor caminho para encontrarmos esse amor. Que tu possas abençoar esta casa, a todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados. E também nossa irmã Valéria, que irá nos trazer os estudos da noite. Que ela seja assistida e amparada, Senhor, na sua apresentação. Obrigado. Que a tua paz permaneça conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus irmãos, a gente sempre gosta de esclarecer na nossa escala. Hoje quem estava programado para falar era Isaura,
mas devido a alguns contratempos ela trocou então com Valéria, que irá nos trazer os estudos da noite, tá bom? Eu vou deixar a porta aberta para poder ventilar um pouco mais, caso vocês sintam, se tiver algum barulho externo que esteja prejudicando, vocês nos avisem que aí eu fecho, tá bom? Boa noite, pessoal. Bom, espero que eu consiga trazer aqui uma palestra à altura da Isaura, né? Que eu vim substituir hoje. Bom, então o tema também foi alterado, né? Porque ela falaria de outro tema hoje, esse era o tema que eu falaria numa palestra de sábado. Então a gente trocou os dias e trouxemos os temas. Então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a Gênese, que é a última obra que foi lançada por Kardec, das obras básicas. E a proposta é a gente falar sobre a Gênese como uma ciência e revelação. Então é um desafio muito grande o que a gente passa hoje. Como disse a página do livrinho do livro, né, do José Carlos, de abertura, a gente tem enfrentado, acho que todos nós, sentimentos que às vezes a gente não sabe explicar. Raiva, angústia, tristeza, depressão, estresse, né? E a gente não sabe por que está sentindo isso. Procura, às vezes, um ponto que ligue, que justifique esse sentimento, e às vezes a gente não consegue, porque a gente está envolto numa energia, né? Numa psicosfera que é formada não só pelos nossos pensamentos, mas por todos os pensamentos de todos nós. Então, lá no livro Rumo ao Mundo de Regeneração, de Divaldo Franco, ele tem uma parte que ele vai narrando os espíritos falando sobre a Terra, né? Ele narra ali uma passagem na época da pandemia, né? Todo aquele transtorno que nós vivemos. E num determinado ponto, os espíritos dizem que, olhando a Terra, né, lá do alto, que se verificava um planeta envolvido numa massa escura. Isso, eles explicam no livro que seria a psicosfera da Terra, naquele momento de observação. E cada oração, cada gesto do bem se torna um ponto de luz que ultrapassa aquela névoa. Então nós precisamos perseverar, apesar de todos esses sentimentos que nos envolvem, porque se continuarmos firmes e fortes, poderemos fazer uma corrente emanando outros sentimentos para dissipar essa névoa, para que a gente possa então se sentir em paz. Que é o que acontece quando a gente vem aqui no MEC, não é? Às vezes a gente passa um dia truculento, estressante. Aí você chega aqui, nessa hora da noite, você consegue relaxar, você consegue sentir paz. A gente recebe aqui o tratamento, a gente recebe o passe, a água fluidificada, mas independentemente desses atos individuais, isolados, a gente tem a ambiência da casa, que é construída pela psicosfera dos pensamentos daqueles que aqui estão, dos trabalhadores, dos frequentadores. Por isso é importante que a gente esteja sempre tentando se equilibrar. E quando a gente fala desta obra específica de Kardec, a Gênese, a gente vai verificar aqui que é uma obra que não trata apenas do começo do mundo, mas do progresso de transformação que todos nós estamos vivendo. E que a cada dia, a cada ano que passa, parece que a coisa piora. E a Gênese vai nos explicar que não há piora, que tudo está sob o controle de Deus. Nada acontece sem que Ele permita. Nós temos o livre-arbítrio? Sim. Já estudamos, já sabemos que o nosso livre-arbítrio não é infinito, ele é limitado dentro da nossa faixa evolutiva. É como uma criança. Uma criança tem
um livre-arbítrio limitado. Porque ela não pode dizer para o pai e para a mãe: eu não vou tomar banho, eu não vou na escola. Ela pode ter essa vontade, mas o pai vai obrigá-lo e a mãe a tomar banho, a ir na escola, a se alimentar. Então, embora ela possa ter escolhas, essas escolhas são limitadas. E nós, enquanto ainda caminhando nessa jornada evolutiva, temos um livre-arbítrio limitado ao nosso grau evolutivo. Então, a Gênese, ela vai nos trazer, o livro A Gênese, vai fazer aqui uma explanação sobre, como eu disse, o início, como é que surgiu o mundo. Então, Kardec vem trazendo aqui um estudo muito interessante. Para quem não leu a Gênese, ele começa primeiro abordando e explicando a Gênese segundo o Espiritismo, onde ele traz esses pontos da revelação espírita, do bem e do mal, fala sobre Deus, o papel da ciência, traz aqui um esboço geológico da Terra, teorias sobre a formação da Terra, que a gente conhece cientificamente falando, revoluções do globo, gênese orgânica, gênese espiritual. Então ele vai abordando cada ponto. Traz um estudo sobre os milagres segundo o Espiritismo. Então toda a nossa vida, às vezes, nascidos em berços não espíritas, a gente se envolve com as explicações das religiões sobre os milagres de Jesus. E, na verdade, o Espiritismo vem lançando um outro olhar. Então, é comum que as pessoas digam assim: eu vou fazer uma promessa para que eu possa me curar, por exemplo, para que eu possa conseguir um emprego. E ela faz uma promessa. E aí, quando ela consegue aquela graça, ele vai subir a escadaria da penha, ele vai puxar a corda não sei onde, ele vai pagar a promessa dele. E o Espiritismo nos esclarece que cada um tem aquilo que é do seu merecimento. Então, esse milagre, o que eles chamam de milagre, algo que não poderia ser explicado, o Espiritismo vai nos explicar. Porque todos nós sabemos que estamos aqui cumprindo mais um pedacinho da nossa vida eterna, mais uma reencarnação, e que a gente carrega uma bagagem em cada vida material que a gente traz. Então, o que traz o Espiritismo para nós sobre respostas está voltado principalmente à questão da reencarnação, para explicar toda essa bagagem que a gente traz. Então, determinadas doenças que nós desenvolvemos são oriundas de atos que nós praticamos nesta vida. Outras nós já trazemos na nossa bagagem espiritual. Então, por isso, algumas vão receber a graça da cura, outras não. E talvez aquelas que não possam ser curadas possam ser minimizadas pela forma em que a gente encara essa problemática. Então, a Gênese, o estudo da Gênese vai fazer com que a gente entenda melhor esse pedir e obtereis que a gente estuda lá no Evangelho. Será que eu estou pedindo da forma correta? Será que eu estou pedindo as coisas corretas? Ou eu estou só esperando um milagre, como popularmente conhecido? E ele fala também das predições do Evangelho. Então, essa é a estrutura que ele vai trazer aqui na Gênese para que a gente possa estudar e compreender esse momento atual em que vivemos. Bom, então, que momento atual é esse que a humanidade enfrenta? Nós vivemos um período de profundas crises, guerras, disputa de poder, e isso nos dias atuais mesmo, gente? Cada dia que você vê um noticiário, você recebe uma notícia
de que alguém está invadindo o território do outro em busca dos interesses materiais. Porque não há, talvez aí, interesses morais, né? Então, o que está atrás desses atos? Invade território, discute se há ou não há, quem manda, quem desmanda. Então, é uma disputa de poder. E isso gera guerras. Guerras que exterminam pessoas. Crises ambientais. Então, a gente vê o planeta sendo destruído ali, né? Quem destrói o planeta? São eles? Não, somos todos nós. Cada ato, cada atitude é uma destruição ambiental, uma destruição do planeta. Basta pensar, por exemplo, quando eu tenho que beber água. Eu tenho uma garrafinha, eu uso uma garrafa plástica, eu uso um copo descartável. O que eu posso fazer para minimizar esses impactos ambientais? Será que cada um de nós está fazendo o seu pouquinho, sendo a gotinha d'água no oceano, para minimizar isso? Porque se cada um fizer a sua parte, o todo vai ter um resultado muito melhor. Intolerância, polarização, violência. Então as pessoas hoje são intolerantes umas com as outras. Ninguém quer saber do bem-estar do outro, e sim do seu próprio. E aí vem a violência. Então as pessoas, além de discordarem, partem para uma agressão, seja física, seja verbal. Então é o que a gente vive hoje. Sofrimento emocional crescente. Então a gente tem como resultado de todas essas atitudes, sejam nossas ou ao nosso redor, porque pode ser que eu esteja não regrado, mas o meu redor não está. Então eu vou ser atingida de alguma forma por isso, né? E aí a gente vai ver grande parte da população acometida por ansiedade, depressão, que leva ao suicídio. E aí os números crescentes de suicídio revelam isso. É que não são divulgados porque as pesquisas informam que a divulgação do suicídio acaba levando ao aumento de casos. Então as informações são veladas, mas no dia a dia a gente conhece. Sempre alguém, um conhecido, um que é conhecido de alguém, jovem, criança, idoso, adulto, não tem idade. A pessoa entra num ciclo de tristeza, de depressão ou apenas um vazio existencial que pode levar ao suicídio. Então, por isso, as frentes de trabalho de prevenção ao suicídio são tão importantes. Então, nunca nós tivemos tanta informação, tecnologia, recursos e, ao mesmo tempo, tanta dor moral. Então, se a gente olhar para 10, 20 anos atrás, a gente não tinha metade da tecnologia que a gente tem hoje, metade da informação que a gente tem hoje. A internet faz com que a gente fique plugado, ligado o mundo inteiro. Então aconteceu algo de novo lá no Japão, a gente sabe aqui imediatamente. Antes a gente dependia o quê? Do jornalismo trazer as notícias. Hoje ele está na mídia. E aí a gente tem que escolher. Porque junto com as notícias sérias, nós temos também aquele monte de baboseira que acaba atrapalhando a nossa vida. E acontece de estarmos hoje mais ligados nas telas do que em outras tarefas mais produtivas. E isso faz mal para a nossa saúde mental e orgânica. Tanto que nas escolas já existe esse movimento, né, de proibição dos celulares, porque dispersa. E aí vamos aos nossos jovens e às nossas crianças. Quanto problema as famílias vêm enfrentando na educação de crianças, jovens, adolescentes, porque é tanta informação que eles recebem, eles não conseguem processar.
Então eles ficam num loop superficial de informações. E aí eles não conseguem se definir como ser humano, como pessoa dentro daquela determinada sociedade, como filho, como estudante. Não sabe o que quer. Às vezes o jovem chega lá na idade de ingressar na faculdade e não sabe nem o que quer. Ele não tem noção de o que ele quer da vida. E aí a gente vê a problemática dos jovens tentando pertencer a um lugar, a um grupo. E para pertencer a um grupo, a um lugar, ele começa a violar-se. Ele começa a agir de forma que conflita com o íntimo dele. Então, às vezes, ele se envolve em coisas erradas, porque aquele grupo é o importante do momento. E aí, assim, vão descambando os problemas dentro das famílias. Então, a Gênese, ela não é apenas uma instrução básica sobre criação e transformação, mas ela é uma chave poderosa para que a gente abra a nossa caixinha de surpresas da vida e comece a entendê-las, a aceitá-las e a trabalhá-las de forma que a gente possa lidar com tudo isso sem adoecer. Então, as crises, todas essas que a gente está vivendo, não são o fim, mas são sinais de transformação, como Kardec vai dizer na Gênese. Então, tudo que estamos vivendo hoje não é o fim do mundo, como alguns costumam dizer. O mundo vai acabar. Quando eu era criança, eu ouvia dizer que o mundo ia acabar em chamas. Depois, quando veio o ano 2000, disseram que o mundo ia acabar de novo. E nós estamos aqui em 2025. 26, isso. Eu estou até atrasada no tempo. Então, ou seja, hoje a gente olha o meio ambiente sendo destruído, essas guerras todas, será o fim do mundo? Não. Agora a transformação, sim. Tanto do planeta quanto da humanidade. Então, toda grande transformação passa antes por um período de crise. Não dá para transformar nada de forma simples, né, gente? É a natureza. A gente pode ver vários exemplos, né? Vamos pensar lá na borboleta, linda, maravilhosa, para que ela se torne essa borboleta. Olha o trajeto que existe antes disso, né? Para essa transformação culminar nessa beleza, existe todo um trabalho. O casulo, a lagarta e a transformação. Então, essa crise de hoje, ela nos mostra o rumo para que essa transformação se conclua. E é o que todos falam sobre, nós estamos num mundo de regeneração. Aí a gente para pensar, o mundo de regeneração é melhor do que o de provas e expiações. Mas a gente sofre tanto, as coisas estão um caos. Será mesmo que estamos nesse mundo de regeneração? Eu assisti uma palestra do Carlos Campetti e ele dizia o seguinte sobre até a Gênese. E ele disse, o dia começa a partir de meia-noite. Só que a gente ainda está na escuridão. Aí a gente vai ter a parte da luz. Então, essa transformação da humanidade, do planeta, tem esse mesmo processo. Então, a gente não vai transformar e no dia seguinte a gente já está na luz, lindo, maravilhoso, no mundo de regeneração. Então, a gente vai virar a chave, mudar o dia, mas a gente vai ter esse período de escuridão, que é talvez esse que a gente esteja vivendo. Então, o lugar da Gênese, na codificação espírita, é a obra que foi entregue por último de todas elas. Então, nós temos o livro dos Espíritos encabeçando as obras básicas. E por que a Gênese talvez tenha sido a última a ser lançada? Porque seria preciso toda aquela base de pesquisa que foi desenvolvida por Kardec, como auxílio dos Espíritos, com todos aqueles conceitos, entendimentos que a gente encontra no livro dos Espíritos,
com toda a questão da mediunidade sendo trabalhada lá no Livro dos Médiuns, a moral do Cristo, como ele trabalha no Evangelho segundo o Espiritismo. Depois ele vem nos esclarecer a questão do céu e do inferno. Porque é o que muitos temem. Eu vou para o céu, eu vou para o inferno quando eu morrer. E a gente sabe que a morte não existe, é só troca de lado da vida material para a espiritual. Então ela foi escrita num período de fortes avanços científicos, ou seja, um momento propício para que viesse à tona esta obra. E ela veio com o propósito de dialogar com os avanços da ciência, já naquela época, 1868. Esclarecer a origem do mundo e da humanidade. Então, o homem veio do macaco, não veio, saiu do barro. Qual é essa discussão toda? Cada um tem uma teoria. Kardec veio nos esclarecer à luz do Espiritismo. Explicar os chamados milagres à luz das leis naturais. Então, quando a gente fala nos milagres do Cristo, a ciência explica vários deles. Então a gente vai dizer assim, na verdade, ele era chamado milagre porque a lei não era conhecida naquela época. Hoje ela é. Em 1868, quando veio a Gênese, ela já era conhecida. Então aqui foi possível explicar esses milagres. Preparar a compreensão espiritual do futuro da Terra. Então, o que vai acontecer com esse planeta? O que vai acontecer com todos nós? Vamos ser exterminados? O planeta vai desaparecer? Então, são dúvidas que nos assolam e que a gente precisa compreender para ter segurança e para que a gente hoje possa viver bem. Conviver com tudo que é dito, com tudo que é falado, para que a gente não se assuste, não se apavore. As pessoas entram em pânico e às vezes desenvolvem seriamente um problema psiquiátrico. Não quer mais sair de casa, tem pânico, tem medo. O mundo vai acabar, não vou fazer mais nada, eu vou fazer tudo que eu tenho que fazer hoje porque o mundo vai acabar. Então a gente tem aqui uma obra séria que vem embasando todas essas metodologias aplicadas para que ela fosse construída. Então, o Espiritismo acompanha o progresso e ele jamais se opõe à verdade. Então, não há por que ficar escondendo a verdade das pessoas. O Espiritismo vem justamente para clarear. E não só para quem é espírita. O Espiritismo veio para todos, como Jesus veio para todos. Só que, tal como aconteceu na vinda de Jesus, algumas pessoas o aceitaram e o seguiram, outras não. O Espiritismo também tem esse papel. Algumas pessoas estudam, compreendem, procuram seguir, outras ignoram. Outras, mais ainda, negam, contestam. Mas, independentemente de uma pessoa acreditar ou não na reencarnação, ela existe. E a ciência já tem provas, evidências de que existem vidas passadas. Muitos casos estudados cientificamente de pessoas que se lembram de uma vida anterior. Então, a verdade é a que vai nos libertar, como disse Jesus. E esse é o papel do Espiritismo. Então, não compete a nós querermos convencer as pessoas de que o Espiritismo é melhor, de que o Espiritismo é o dono da verdade. Não. Apenas nos compete levar a palavra do Evangelho adiante. E aí a gente pode interpretá-la à luz do Espiritismo, porque ela vem com todo um contexto de revelação e de ciência. E ela caminha junto com a ciência.
O meu avô dizia assim, tudo que está escrito aqui um dia vai ser provado pela ciência. Meu avô não tinha muito estudo, ele sabia ler e assinar o nome dele, né? Não sabia muitas coisas. Então ele dizia isso, tudo que está aqui vai ser provado pela ciência. E hoje nós constatamos isso, né? Tantas coisas que a gente estuda nas obras básicas, lá de 1868, 67, e aí hoje a gente tem a ciência confirmando. A nossa primeira reação é, já sabia disso, já está escrito lá na obra de Kardec. Então a gente tem em mãos um instrumento, que é essa doutrina. E aí Kardec vai apresentar nessa obra 3 tipos de revelação. Primeiro, a revelação divina, que é a era de Moisés. Moisés, que veio nos apresentando um Deus que punia, severo, né? Então, aquele que desobedece à lei divina teria um castigo muito grande. E aquilo era necessário para que ele pudesse conter aquele povo, que naquele momento vivia uma situação totalmente diferente da que a gente vive hoje, da que vivemos na época de Jesus. Então, essa primeira revelação, essa primeira etapa, veio coordenada aí por Moisés. Depois ele apresenta a revelação cristã, ou seja, a era de Jesus, que já tinha condições de nos mostrar um Deus complacente, amoroso, aquele que perdoa, aquele que dá sempre a oportunidade da gente corrigir as nossas falhas, os nossos erros. Então ele apresenta um Deus diferente, porque a humanidade já estava preparada para encarar um Deus desta forma, para começar a compreender que a responsabilidade pelas nossas vidas, pelos nossos atos, está nas nossas mãos e não nas mãos de Deus. Deus que tem culpa, Deus não tem culpa. Deus me abandonou. Eu faço tudo errado na vida, aí eu digo que Deus me abandonou, porque nada dá certo. Será que Ele que me abandonou ou eu que estou trilhando o caminho errado? Né? E a revelação espírita, que traz um cunho coletivo, racional e progressivo. Então aqui, ele vai trazer características dessa revelação espírita, que é o nosso foco de hoje. Então ele vai dizer que o Espiritismo, né, a doutrina espírita, a lei dos espíritos, ela não é pessoal. E por que ela não é pessoal? Porque não pertence ao indivíduo. A doutrina espírita não é de Kardec, ela é dos espíritos. Kardec foi um instrumento para que pudesse compilar e trazer para a gente de bandeja, como acontece. Não depende da autoridade de uma pessoa e não se sustenta na opinião de um médium, por exemplo, de um espírito, de um líder. Como é que foi construído o livro dos espíritos? Essas obras todas, por informações vindas, prestadas por vários espíritos, de todos os cantos do mundo. Kardec lançava as perguntas e as respostas vinham de todos os cantos, pelos colaboradores, que eram os médiuns. Então não existe uma única pessoa. Não é dogmática. Então nós temos determinadas crenças que constroem dogmas. Então é crer ou não crer. A doutrina espírita, ela é um ensino que não dispensa a observação. Então Kardec, em todas as suas obras, nos incita a observar. Não dispensa análise, não dispensa raciocínio, não dispensa trabalho humano. Então nós precisamos observar, analisar, questionar, raciocinar em cima daquilo que a gente está buscando. E isso depende de quê? Do nosso esforço, do nosso trabalho. A
As respostas não vão cair do céu. E ela não está concluída. Por quê? A doutrina não foi ditada de forma completa. Se desenvolve com o progresso, caminha com a ciência e com a moral. Então nós vemos isso quando nós estudamos as obras complementares. Então nós temos as obras básicas de Kardec e as obras complementares. Por exemplo, a série André Luiz. Kardec faz um trabalho de uma observação de um encarnado para o mundo dos espíritos. André Luiz traz pesquisas de um ponto de vista diferente, do plano espiritual para o material. Ela complementa esse início, esse pontapé, que foi, né, a construção base lá de Kardec. Então, a doutrina, por todas essas características, ela não teve questionamento. Questione quem quiser. Seja bem-vindo o seu questionamento. Uma vez, Raul Teixeira, narrando uma história de alguém que estava debatendo com ele sobre a doutrina, e essa pessoa perguntou a ele assim: e se aparecer uma doutrina melhor do que a espírita? Você vai mudar de religião? Ele disse: olha, eu vou atrás da verdade. Se outra vier que supere tudo o que a doutrina espírita traz, de fato, eu vou migrar para outra. Porque a gente tem que buscar progredir, evoluir. Então, a gente não é dono da verdade. Não existe isso, né? Então, não há dúvida de que o questionamento é importante. Por isso, não se teme o questionamento. Não depende de uma autoridade confirmar ou não. É fato que, antigamente, existia um entrave, né, para a divulgação da doutrina. Médiuns eram tratados como loucos, eram internados, aliás, antes de serem internados em clínicas psiquiátricas, hospitais, eram internados numa delegacia, né? Então não existia o hospital psiquiátrico, ele era trancafiado numa cela, excluído da sociedade. E ele era um médium. Não entra em crise, né, a doutrina diante do progresso, porque ela está sendo construída junto com ele, caminha com a ciência e com a moral. Então, Kardec bem nos disse que a fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face. Por isso, ela pode ser encarada em qualquer época da humanidade. E ela é sólida porque ela suporta ser analisada. Porque confrontada e compreendida pela razão, ela não tem medo de perder. Por isso essa frase de Kardec é bem proposital. Caráter dessa revelação espírita. Kardec nos apresenta a natureza, o método e a forma de funcionamento do espiritismo. E aí ele diz: por sua natureza, a revelação espírita tem duplo caráter. Participa ao mesmo tempo da revelação divina e da revelação científica. Então a gente vai observar esse caminhar conjunto, né? Daquilo que seria uma religião e daquilo que seria uma filosofia, um estudo científico. Participa da revelação divina porque foi providencial, e o seu aparecimento, e não o resultado da iniciativa, nem de um desígnio premeditado do homem. Participa da revelação científica por não ser esse ensino privilégio de indivíduo algum, mas ministrado a todos do mesmo modo, por não dispensar o trabalho da observação, da análise e do raciocínio. Então, aqui nessa frase, a gente já compreende que a doutrina espírita não é dos espíritas, ela é ampla. E nós temos vários colegas de outras religiões que são adeptos às ideias que vêm do espiritismo. Aqui mesmo nós recebemos, né,
estagiários de teologia para observar o que é a doutrina espírita. Eles vêm estudar a doutrina. E aí cada um tem a sua concepção. Isso aqui eu concordo, isso aqui eu discordo. É livre. Ninguém precisa vir aqui, pegar na caixinha e ir para casa dizer isso. Não é dogma. Né? Bom, o Espiritismo não teme novas descobertas, não entra em conflito com a ciência verdadeira e convida ao uso da razão e do bom senso. Então, tudo que a gente se depara nas obras, ou já foi, ou será confirmado pela ciência. Então, se a revelação espírita ela é divina e científica, o que o Espiritismo faz com o Evangelho do Cristo? Kardec vai responder isso lá no item 41 da Gênese. Ele diz o seguinte: o Espiritismo, longe de negar ou destruir o Evangelho, vem, ao contrário, confirmar, explicar e desenvolver pelas novas leis da natureza, que revela tudo quanto o Cristo disse e fez. Elucida os pontos obscuros do ensino cristão, de tal sorte que aqueles para quem eram ininteligíveis certas partes do Evangelho, ou pareciam inadmissíveis, as compreendem e admitem, sem dificuldade, com o auxílio dessa doutrina, veem melhor o seu alcance e podem distinguir entre a realidade e a alegoria. O Cristo lhe parece maior, já não é simplesmente um filósofo, um Messias divino. Então eu preciso deixar de ser católico para entender a causa e efeito, a lei de causa e efeito, que é uma lei da ciência que Kardec vem trazendo, a lei do retorno, para eu saber que se eu plantar o bem, eu vou colher o bem, se eu praticar o mal, eu não tenho como receber algo de bom, eu vou enfrentar dificuldade. Então, essa ciência e essa filosofia espírita vem trazendo explicações que vão complementar outros conceitos de outras religiões. Então, ele não nega, não destrói, explica, confirma e desenvolve. Esse o papel do Espiritismo. E aí a gente tem um exemplo da reencarnação, que é o que explica muitas coisas na nossa vida. Quando eu era criança, eu sempre me deparava com uma criança que tinha uma deficiência que ficava ali na pracinha de Senipe. E era um menino que não tinha os membros inferiores, eram atrofiados. Ele ficava sobre um skate. E ele andando, como se ele estivesse patinando, mas com as mãos puxando no chão. E eu, criança, devia ter uns 10 anos, eu passava e via que eu ficava horrorizada. Por que aquela criança era daquela forma e não era igual a mim? Que pecado essa criança tinha cometido para ter uma punição tão grande? Porque eu, católica que era, acreditava que Deus punia. Mas a criança, qual o pecado que ela fez naquela idade, que ela cometeu para que ela tivesse sido punida? E aí eu fui perguntar à professora da catequese e ela dizia para mim que isso era mistério da fé. Naquela época eu fazia catequese, era no sagrado. É mistério da fé, Valéria. Você acredita ou você não acredita? Ponto. Não tem explicação. Ainda ficava brava porque eu ficava questionando. Aí eu comecei a perguntar. Aí fui para minha avó, que era protestante. Não tinha resposta. Fui para outra avó, que era evangélica. Muito menos. Aí fui para o meu avô, que era espírita. Aí ele falou assim: a resposta que está procurando chama-se reencarnação. Eu falei: bonita essa palavra, gostei, o que é isso? Aí ele me explicou, o modo dele, e me deu o livro Pensamentos de Emmanuel. Ele falou: começa a ler isso aqui, você entender o que é o espiritismo, a reencarnação. E foi ali que eu comecei a me interessar pelo espiritismo. Então, ou seja, explicação que uma criança de 10 anos buscava e que ninguém podia dar. A criança pode dar qualquer resposta? Não. Eu queria algo que me satisfizesse. E a reencarnação foi
a explicação nesse sentido. Bom, então qual é o papel da ciência na Gênese? Kardec afirma que a ciência revela as leis da matéria. Então a gente vai ver lei da gravidade, leis da física, da química, biologia, genética, astronomia, etc. e tal. Isso é o que a ciência nos traz. O Espiritismo revela as leis espirituais. Aí nós vamos buscar lei de causa e efeito, que é a responsabilidade moral de cada um de nós. Lei da reencarnação, lei do progresso, lei do amor e caridade, lei da destruição. A doutrina vem nos explicando tudo isso. Então significa que ambas, ciência e espiritismo, vão se completar. Então ambas se complementam. Então a ciência sem a moral cria instrumentos e a moral sem a ciência cria ilusões. Por quê? As leis da matéria, elas criam os meios, mas elas não definem como nós devemos usar esses meios. Então, quem vem trazendo esse cunho moral é o Espiritismo. Essa revelação vem através do Espiritismo. Então, nós vemos cientistas que desenvolvem armas, armas biológicas, ele está usando sem a parte moral. Quem viu aquele filme Oppenheimer, ele traz um contexto nesse sentido. Einstein chegou até determinado momento e falou assim, opa, daqui não vai dar mais, porque se eu for adiante, isso vai ser usado de uma forma inadequada. E ele parou. E o outro veio com orgulho, vaidade, e desenvolve, e ainda achou que Einstein não foi capaz de desenvolver, mas eu sou mais do que o Einstein. Lá no final de tudo, ele olha e vê quem estava certo era o Einstein. Eu deveria ter parado lá atrás, porque ele não acreditou que tudo que ele desenvolveu seria usado para destruir. Bom, então, o problema da humanidade não é a falta de conhecimento, é o desequilíbrio entre o saber e o ser. Aí, nunca a humanidade soube tanto. Então, tudo que nós temos de informação, de conhecimento hoje, é de hoje. Lá atrás não tinha isso. Nunca dominou tanto a matéria e, ao mesmo tempo, nunca produziu tantos recursos de destruição. Então, quanto mais nós temos, mais nós sabemos, mais errado nós estamos aplicando. Está faltando o quê? A parte moral. Então, a inteligência e a moral, são as duas asinhas da evolução humana. Então, a inteligência fluiu. Tudo que a gente tem de conhecimento. A parte moral está ainda restrita, capenga, dependendo da gente trabalhar. Então, o convite do momento é o desenvolvimento da parte moral. E quando nós falamos em transição planetária, as pessoas pensam em catástrofes naturais do planeta. Mas Kardec é claro nessa obra em dizer que não se trata de destruição do planeta, mas de transformação. Então, a transição planetária não exige menos ciência, ela exige mais ciência com mais moral, para que a gente possa concluir essa primeira fase de transição. E aí, o Capete diz o seguinte: nós já não somos os trabalhadores da última hora. A geração que está surgindo agora já é o trabalhador da primeira hora. Primeira hora desse mundo de regeneração. Porque o mundo não acaba para outro nascer. Vai existindo uma transição pacífica. A natureza não dá saltos. Então a gente vai se mesclando. Uma raça com a outra raça, para que a gente possa concluir essa transição.
Bom, então o caos atual é um sintoma de transição planetária. Então a gente não precisa se assustar, faz parte da programação. O mundo de provas e expiações está se transformando no mundo de regeneração. Então, transição não é a destruição do planeta, é a transformação moral gradual da humanidade. Convivência entre espíritos de diferentes níveis evolutivos é que vão mesclando essa transição. Então, nós temos os espíritos que já são habituais do planeta Terra e outros que estão vindo de outras esferas mais evoluídas, como lá em Alcina, né? Constelação de Alcina, se não me engano, tem também no livro Rumo ao Mundo de Regeneração. Estão reencarnando aqui com a missão de nos auxiliar nessa transição planetária. Então, esse caos é um ajuste natural dessa passagem. E ele surge quando os valores antigos já não servem mais, mas os valores novos ainda não estão plenamente vividos. Aí a gente vê os choques de geração. Os pais de hoje não conseguem lidar muitas vezes com os filhos porque eles querem empregar a mesma educação que eles receberam. E os filhos de hoje são espíritos diferentes do que nós somos. Então ele vem de uma esfera mais evoluída. Aí ele chega aqui e ele não quer comer carne. E o pai quer que ele coma carne. Imagina o conflito que isso causa nesse espírito. Olha o choque íntimo que ele vai construindo. Aí a gente tem um adolescente, uma criança revoltada, cheia de transtornos, ansiedade, criança com 7 anos, ansiedade, tomando remédio ansiolítico. Então a gente tem que analisar isso com olhos espirituais, não só materiais. Então, a gente vai ver que o egoísmo resiste. O orgulho vai reagir. Então, nosso egoísmo está aí, emplacado. Nosso orgulho reage a tudo. Aí vem a intolerância, a polarização, o orgulho. A intolerância grita. Então, não me agradou, eu extermino, né? Seja tirando do meu grupo de WhatsApp, do meu grupo social, ignorando. Acontece isso no meio de crianças, né? Tudo que estava oculto, na verdade, está vindo à tona. Então, é esse mal que a gente acha que está crescendo, é tudo que sempre existiu nesse planeta, nessa humanidade, e que está vindo à tona nesse momento, que é para consertar o que pode ser consertado, e o que não puder vai ser banido. Por isso que a gente diz que estamos tendo que aproveitar a última oportunidade. Nós estamos nessa reencarnação, não sabemos se ao desencarnar vamos retornar para esse planeta, porque vai depender de como é que eu me comporto dentro dessa escala evolutiva. Será que eu vou ter condições de retornar para cá? Ou eu vou ter que retornar para um outro plano que vai ser de provas e expiações lá no começo? Aí eu já vou ser um ser mais evoluído nesse plano. Então, o que a gente extrai da Gênesis é que tudo que a gente está passando não é piora, é revelação. É a revelação divina de todo o planejamento. Então, nós precisamos de mais consciência, de mais denúncia sobre aquilo que não está certo, de mais luz, de menos disfarce. Lá no Evangelho, tem um capítulo que ele vai falar do verniz social. A gente vive no verniz. Quem de fato nós somos? Então aqui, o mal não está aumentando, e sim ficando mais visível. O que estava debaixo do tapete está sendo colocado para fora, porque a limpeza agora está sendo feita. Então, o caos é um sintoma, como um capítulo específico da Gênesis vai nos dizer. E Kardec, então, vai nos mostrar que o remédio é a caridade.
A caridade como pedra angular do novo mundo, esse de regeneração. Então, caridade como compreensão, como indulgência, como respeito, como benevolência, como amor em ação. Porque é muito bonito a gente falar de amor, mas a gente coloca na prática, em ação, tudo isso. A caridade será a pedra angular da nova ordem social. Por ela se estabelecerá o reino do bem, porque será a base das instituições e das relações humanas. Então, pedra angular é a base que sustenta a Constituição. Por isso que é ela que vai sustentar esse novo mundo. Então, ele não diz, quando ele fala da caridade como pedra angular, ele não diz que a caridade vai ser importante. Não. Ele diz que sem a caridade, o mundo de regeneração não vai se sustentar, porque ela é a base. Então, o mundo vive crises não por falta de leis, ciência ou tecnologia, mas por relações humanas ainda sem caridade. Intolerância, polarização, indiferença, e etc. A transição planetária não começa nas estruturas externas, mas na forma como nos relacionamos uns com os outros. Então, a responsabilidade individual de cada um na transição planetária. Então, opa. Bom, então responsabilidade individual na transição planetária não se trata, pois, de uma transformação brusca, mas de um progresso gradual que se realiza por meio das encarnações sucessivas. Então, aí a importância da gente entender a reencarnação. Para chegar ao bem, é preciso que o mal chegue ao excesso, a fim de fazer sentir a necessidade do bem. Então, Kardec afirma isso. Nós vamos viver esse mal no auge, porque a gente vai se esgotar dele, dizer assim, eu quero o bem. Então, aquele que continua nessa linha, praticando mal, ele vai passar a desejar o bem e a praticá-lo, porque ele já vai estar esgotado. Então, o bem triunfará, não pela destruição do mal, mas pela sua transformação. Então, o bem não vai deixar de existir, ele vai se transformar. E quando falamos em transição planetária, pensamos em algo distante e grandioso. Mas Kardec nos lembra que essa mudança começa nas atitudes simples de cada dia. Então, meus amigos, morreu tudo. Então, para a gente concluir com uma reflexão aqui, o mundo novo começa no coração de cada um de nós. A ciência já diz que os nossos sentimentos comandam muito mais o nosso organismo do que a nossa mente, Então, ele começa no nosso coração. E é aqui que a gente tem que cultivar os ensinamentos do Cristo para que a gente possa semear e espalhar esses ensinamentos. Então, a pergunta que eu deixo para vocês refletirem em casa: que tipo de mundo eu estou ajudando a construir todos os dias? Então, essa é a reflexão para vocês guardarem no coração. Um abraço, muito obrigada pela paciência. Nós agradecemos, Valéria, pelo estudo. Realmente a Gênesis é uma obra sensacional. Assim, como todas as outras, A gente não falar assim, escolher alguma é muito difícil. Mas é um estudo fora de série, Que para a gente ter uma noção, em 1 hora, 50 minutos, o que ela trouxe aqui, quanta coisa a gente tem para pensar e para estudar. Realmente, você trazer a Gênesis em 50 minutos, não tem como, mas fica o convite para que todos tomem os conhecimentos dessa obra fantástica de Kardec, que depois disso tudo que Valéria nos trouxe, eu estava pensando aqui, nós somos muito felizes de ter
termos escolhido estar aqui. Porque esses conhecimentos não são só para essa vida, é para toda a nossa eternidade. Então a gente tem que realmente começar agora para que a gente possa ajudar na transformação do mundo em que vivemos, né? Porque depende da gente. Não adianta a gente esperar que o próximo faça a sua parte se a gente não fizer. Então que a gente realmente procure ser melhor a cada dia. Nós vamos pedir ao nosso irmão Rogério para fazer a nossa prece de encerramento. E aí, em seguida, antes do passo, eu tenho 2 recadinhos para passar para vocês, tá bom? Já que a gente está falando de estudos. Inclusive, vai ter da gente, sabe? Pois é. Meus amigos, então vamos fechar nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Criador desse universo, a Jesus, nosso irmão, amigo, conselheiro, que há mais de 2000 anos atrás já tinha dito que no momento oportuno receberíamos um Consolador, que é a doutrina espírita. Essa doutrina reveladora que nos abraça, que nos consola, que nos orienta, que joga luz nos conhecimentos tão profundos e importantes para a nossa jornada evolutiva. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade, te agradecemos por estarmos aqui sob o teto desta casa que nos acolhe, te agradecemos por essa noite que nos incentiva e que faz com que possamos perseverar em busca desses conhecimentos tão importantes. Que a Tua Paz nos envolva, que esse ambiente ao qual nós estamos mergulhados possa nos manter em equilíbrio no decorrer desta semana e levar um pouco para os nossos lares do muito que recebemos aqui esta noite. Que a Tua Paz fique conosco hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus.